Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade desta sexta-feira começa agora. Um menor de 16 anos trocou tiros com a polícia depois de roubar um carro em Itu. Na fuga, ele seguiu por 12 quilômetros na contramão pela rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e só foi parado em Cabreúva. Outro menor que participou do roubo conseguiu fugir. Depois de receber atendimento no hospital da cidade, já que foi atingido de raspão na cabeça, ele deve ser encaminhado à Fundação Casa de Jundiaí. Bandidos tentam explodir mais um caixa eletrônico na região. Hoje foi em uma agência na Avenida Itavuvu, em Sorocaba. Eles não conseguiram levar nada e uma dinamite ainda ficou no local. O artefato foi explodido pelo GAT em um terreno que fica perto da agência. A polícia militar foi acionada durante a madrugada depois de denúncia de que homens estariam no local. Uma das dinamites foi explodida e um caixa ficou danificado. Os suspeitos fugiram sem levar nada. Essa já é a terceira ocorrência desse tipo na região. Ontem também em Sorocaba, o alvo foi o caixa eletrônico deste hipermercado no bairro Campolim. Homens renderam um funcionário e fugiram com o dinheiro. De acordo com testemunhas, toda a ação durou cerca de 2 minutos. No domingo, homens armados e encapuzados tentaram explodir um caixa de um posto de combustíveis em Araçoiaba da Serra. Os bandidos fugiram sem levar nada e uma dinamite ficou para trás. O GAT também foi acionado para detonar a bomba. A ocorrência de hoje foi registrada no plantão norte de Sorocaba. A polícia vai investigar o caso. Em nota, a assessoria de imprensa do banco informou que vai colaborar com as investigações. 16 máquinas de videobingo foram apreendidas na Vila Nova, em Itu. A polícia militar chegou até a casa depois de uma denúncia anônima. 9 jogadores e 3 funcionários estavam no local. Todos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. Eles devem responder em liberdade. Moradores dos Jardins Vera Cruz e Zulmira, em Sorocaba, estão preocupados com o número de acidentes de trânsito. Confira. O motorista que percorre este trecho do complexo Mário Covas, no Jardim Zulmira, em Sorocaba, quase não tem visibilidade ao entrar na rua Humberto de Campos. Por sua vez, quem vem pela Humberto de Campos muitas vezes não obedece à sinalização, mesmo com 3 placas de pare e a pintura no chão. O trecho é movimentado, liga a zona oeste à zona norte da cidade. Enquanto gravávamos a reportagem, o motorista não respeitou o alerta e precisou brecar para não bater. Em poucos minutos é comum presenciar situações como esta. Outro problema é que a rua sempre teve 2 mãos, mas agora esse trecho é de sentido único. O fato de a faixa amarela ainda estar visível confunde o motorista. Para José, que mora aqui há 30 anos, isso causa os acidentes. Como a avenida foi inaugurada há praticamente 1 ano, então o povo que vem, embora pareça sinalizado, mas eles não têm uma visão clara do perigo que é aqui. No dia 2 de janeiro, um guincho entrou na contramão e bateu neste carro, ferindo um dos passageiros. Fábio mora bem frente ao trecho e perdeu as contas de quantas vezes ajudou quem se acidenta por aqui. Aqui eu já vi de tudo, acidente de carro, acidente de moto, acidente com vítima fatal, com vítima grave, com vítima leve, tudo que você possa imaginar que já aconteceu. Moradores e quem trabalha na região querem melhorias na sinalização. Precisa de sinalização de solo, urgente. Com unha de gato, tartaruga, para a pessoa não passar aqui. Eles estão invadindo aqui, entrando na contramão. Já nesse trecho da Avenida Santa Cruz, também na zona oeste de Sorocaba, os acidentes são tão comuns que mesmo com a sinalização para estacionamento, ninguém arrisca deixar o carro parado aqui. Clientes e funcionários de empresas já tiveram prejuízos. O limite de velocidade aqui é de 50 km por hora, mas muitos motoristas não respeitam. Mais adiante, na mesma via, há um radar. O resultado da imprudência é esse. Um carro destruiu a fachada da empresa de assistência técnica de Emerson. 2 esquinas acima tem o semáforo e já tem uma descida, então o pessoal acelera até o próximo radar. E nós estamos intermediários nesses 2 pontos, que é o radar e o semáforo. Em julho de 2013, o jornalismo da TV Sorocaba mostrou que moradores do Jardim Vera Cruz reclamavam das condições daquela avenida. Em outubro, as câmeras de uma outra empresa registraram o momento em que um carro perdeu o controle naquele trecho e destruiu o portão. Depois de alguns segundos, o motorista saiu como se nada tivesse acontecido. Quem arcou com o prejuízo foi a proprietária Regina. Indignada com a frequência de acidentes no local, ela já solicitou uma lombada, mas ainda não foi atendida. Nós queremos um redutor
para ver se isso resolve. Para que ter tanto acidente assim, né? Uma coisa que tão simples para resolver um problema tão grave. Em nota, a URBS, responsável pelo trânsito em Sorocaba, esclarece que o motorista que está na rua Humberto de Campos é quem deve parar no cruzamento com a Avenida Mário Covas, que é a preferencial. E lembra ainda que no local a sinalização foi reforçada. Um novo pontilhão também deve ser construído. Com relação às faixas amarelas ainda visíveis, a empresa informa que vai enviar uma equipe ao local para tentar resolver o problema. Já na Avenida Santa Cruz, a URBS diz que, como é uma descida, o motorista costuma abusar da velocidade, apesar da sinalização e 6 radares. Agora, o setor de engenharia vai estudar outras medidas para que a velocidade máxima permitida seja respeitada. Foi decretada a prisão preventiva dos 4 policiais civis detidos na operação do GAECO e da Polícia Militar em Sorocaba. No início de dezembro, os investigadores da DISI, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, foram presos depois de denúncia de que facilitariam a ação de traficantes na região. 18 pessoas que fariam parte de uma facção criminosa também foram detidos na época e vão continuar presos. Um homem foi preso esta madrugada por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de uso restrito. Ele foi abordado no Jardim Paulista com cocaína. Na casa do suspeito, já na cidade de Salto, foi encontrado armamento de uso restrito como um fuzil, silenciadores, revólveres e munição. Além disso, havia mais drogas, balanças de precisão e R$ 7.500 em dinheiro. Ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E em Tatuí, um homem foi preso no Jardim Europa, também suspeito por tráfico de drogas. Outros 3 que estavam com ele conseguiram fugir quando a polícia chegou. Foram apreendidas mais de 200 porções de maconha, além de um tijolo da droga. Na casa do suspeito foram encontrados ainda mais 9 tijolos de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. A sexta-feira é de sol e pode chover à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Salto, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 21, com máxima de 34 graus. A DAI Jundiaí deve começar nos próximos dias uma campanha de conscientização para o uso racional da água na cidade. A medida partiu de um estudo feito pelo consórcio intermunicipal que faz o abastecimento de água na cidade. O estudo alerta: haverá período longo sem chuvas na região. A direção da DAI Jundiaí garante que a situação está sob controle na cidade, mas que é preciso precaução, já que o tempo de estiagem pode se estender além do normal. Isso sem contar o aumento do consumo de água por conta das altas temperaturas dessa época. E falando em altas temperaturas e o calorão previsto para esses dias, nada melhor que aproveitar uma programação toda especial. Pedro Leão. O tema deste ano é o esporte e a pessoa vai ter diversas oportunidades de suar a camisa com atividades de esporte, lazer e brincadeiras. E não é só para a criançada não, é para a família toda. E os detalhes eu converso agora com a Maria Denise Leite, que é supervisora do Núcleo Esportivo do Sesc Sorocaba. Denise, tem muita atividade bacana, mas conta pra gente as atividades que vão tirar todo mundo do chão. As atividades fazem parte do Sesc Verão e elas acontecem em todas as unidades do estado de São Paulo. E tem atividades de todos os tipos voltadas para o esporte e para as atividades corporais. Então tem esportes diferenciados, esportes tradicionais, aulas de hidroginástica, aulas com música ao vivo, atividades voltadas para criança, enfim, diversas opções para todas as faixas etárias. E o que a gente pode separar para a criançada então? Todas as atividades são livres, qualquer faixa etária pode frequentar, pode participar. Mas nós temos uma específica que é o projeto de férias, que atende crianças de 3 a 12 anos e começa na próxima quarta e dura 2 semanas. Esportistas de destaque vão estar na região também? Vamos trazer alguns esportistas de destaque no cenário nacional, como a ex-atleta da ginástica artística Daiane dos Santos, as campeãs brasileiras de vôlei de areia Agatha e Bárbara e o Viola, ex-jogador de futebol. Todas as atividades acontecem no Sesc?
Todas as atividades acontecem no Sesc São Paulo, nas unidades do Sesc São Paulo, algumas nas ruas. Em Sorocaba, a gente tem atividade no Sesc Sorocaba e aos domingos nós atenderemos algumas unidades, algumas cidades da região. E precisa de inscrição? Algumas atividades precisam de inscrição, mas a maioria é aberta ao público. O Sesc Sorocaba fica na Rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. A programação completa você pode acessar no site sescsp.org.br/Sesc Verão. E atenção, moradores de Tietê, a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, o Procon tem novo endereço. Anote aí, é Rua Bento Antônio de Moraes, número 78. O horário de atendimento é do meio-dia às 5 da tarde. Oficiais de justiça estão neste momento em um pet shop dentro de um hipermercado em Sorocaba, no bairro Santa Rosália. Enquanto apresentavam a ordem de despejo ao proprietário, eles teriam encontrado animais em situação de abandono, sem água e sem comida aparentemente há alguns dias. Representantes da OAB e policiais ambientais estão no local. Outras informações deste caso você acompanha às 7h15 no Noticidade. E a Mata Ciliar de Jundiaí capturou uma onça que estava no muro de uma casa em Campinas. A onça parda, macho de aproximadamente 2 anos de idade, foi levada para a sede da ONG no bairro Chácara Aeroporto e vai ficar em observação por no mínimo 1 mês até ser colocada de volta à natureza com um colar de identificação. Agora a gente fala de relacionamentos. Eles são bem complicados, né? Há casais que tentam não cair na rotina, mas o número de divórcios aumenta a cada estatística. Veja a reportagem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, os casais acabam caindo na rotina e se distanciando. E você, o que faz para não ser vítima da mesmice no relacionamento? Passeios, lazer, parque. Tá sempre fazendo uma surpresa para ela, né? É isso daí que sempre torna mais alegre. Mas nem sempre tem jeito e a separação acaba acontecendo. Segundo o IBGE, em 2011, o Brasil registrou a maior taxa de divórcios em 27 anos, chegando a 350 mil separações. Mas isso nem sempre é ruim. Para este casal, o divórcio foi uma boa saída. Casados por 27 anos, os dentistas estão separados há 3. E todo o processo foi tranquilo, através de um momento de autoconhecimento. Nós descobrimos o grande laço de um amor que existe entre a gente, que não é um amor de casados, é um amor universalista, né? Como a gente tem pelas pessoas. E dentro disso nós decidimos o que era melhor para a gente. E nós percebemos que o melhor pra gente éramos viver separados mesmo, porque nós éramos grandes amigos. O casal tem 2 filhos que encararam numa boa. Surpresos mesmo ficaram os amigos e alguns familiares. Os amigos mesmo não acreditavam, porque a gente sempre se deu muito bem, né? Falaram assim, mas como? Vocês são um casal exemplar, né? Mas as nossas emoções estavam pedindo isso. A maioria só ficou sabendo depois que já tinha assinado divórcio. Tem um outro irmão meu que ficou sabendo já fazia quase 1 ano que eu tinha separado. O Taca e a Tânia se separaram do matrimônio, mas não dos negócios. Hoje em dia eles são sócios de uma clínica e trabalham em conjunto. E olha só que curioso, o namorado da Tânia é paciente do Taca. E quem pensa que ele acha estranho, se engana. Sem sentir que eu estava tratando uma pessoa como um outro cliente qualquer. A separação de Jéssica com o marido não foi nada amigável. Se casou depois de 2 anos de namoro. Quando ficou grávida, o comportamento do companheiro mudou. No namoro a gente não tinha briga, mas no casamento as brigas viraram constante, todos os dias. E chegou num momento que não dava mais. Infelizmente, casos como o de Jéssica não são raros. Para a psicóloga, é fundamental manter o respeito entre o casal. Ninguém casa a priori para se separar. Então, esses sentimentos todos fazem com que a gente perca essa cordialidade, né? Perca, inclusive, a solidariedade com essa pessoa. Então, assim, não deu certo, né? As coisas podem não dar certo, mas eu não preciso piorar. E eu preciso continuar conversando com essa pessoa para poder me resolver, pôr um ponto final, né? De fato, encerrar essa situação para que eu possa refazer minha vida ou num outro casamento, num outro tipo de relação. O primeiro passo é notar os sinais de desgaste físicos e emocionais. Do ponto de vista físico, é quando as pessoas começam a ter insônia, ganho de peso, aumento de peso exagerado, né, assim, ou menor,
eu não me preocupo mais com aquela pessoa, com as coisas que a pessoa quer. Então, eu acho que é um conjunto de sinais que podem ser tanto físico como comportamentais. Depois disso, é importante a conversa e até buscar por uma terapia. O comum é procurar ajuda do pai, da mãe, da tia, da avó, mas essas pessoas normalmente são tendenciosas. Então, às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Né? Então, primeiro o casal tentar conversar, em segundo plano, poder procurar uma ajuda profissional. O relacionamento deve sempre terminar de forma amistosa, principalmente quando há filhos envolvidos. Mas saiba que antes de chegar nesse ponto, a relação pode ser salva. Basta o casal querer. Conhecer um restaurante novo por semana, fazer uma viagem para um lugar que a gente não fez, às vezes assistir um filme, que seja em casa mesmo, mas não, vamos fingir que estamos no cinema, pega a pipoca, desliga o celular, né? Faz uma situação ou cria uma situação diferente para o outro se sentir sempre muito especial. O Manchetes Noticidade termina aqui. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Outras notícias da região você já sabe, às 7h15 no Noticidade com o Fernando Matos. Na segunda-feira, o Nolan Robertos está de volta ao Manchetes Noticidade. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.